Olá pessoal, hoje é 21 de abril, hoje é feriado nacional, hoje é o dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Gente, Tiradentes foi um mineiro, nasceu em Minas Gerais, ele foi comerciante, foi militar e foi dentista. E sua profissão como dentista deu-lhe o apelido de Tiradentes. Seu nome era Joaquim José da Silva Xavier. E agora vou contar um pouco sobre sua história e seu fim trágico. Um resumo do resumo, gente. Estou até com essa blusa aqui com rosas vermelhas hoje e umas caveiras, porque a morte de Tiradentes foi uma das mais trágicas da história do Brasil. Gente, em Minas Gerais, ocorreu a Inconfidência Mineira. Na época, a Inconfidência Mineira foi causada por causa da derrama. A derrama foi um sistema de cobrança de impostos imposto pela coroa portuguesa para a população, pagar mais impostos, um quinto do ouro que produzisse lá, tinha que pagar um quinto do ouro, tinha que pagar de impostos para a coroa portuguesa. Inconformados, a elite, os grandões, os barões, donos de terra, donos de grandes propriedades se uniram, Os barões se uniram, claro, juntaram, e também alguns militares juntaram a massa, que sempre a massa é usada como manobra. Colocaram a massa, e provocaram lá a Inconfidência Mineira, que foi um grande movimento de revolução que queria separar a província de Minas Gerais da coroa portuguesa, do resto do Brasil e da coroa portuguesa. Queria tornar Minas Gerais independente da coroa portuguesa, Essa revolução ocorrida por causa da derrama dos altos impostos, os ricos se uniram para fazer isso e, claro, usaram a massa. O Tiradentes também ele não era pobre, mas também não era rico. Tiradentes também se uniu aos Inconfidentes e foram lutar contra a coroa. Armaram lá essa Inconfidência Mineira lá. Só que entre eles havia um traidor, também chamado Joaquim. O nome de Tiradentes era Joaquim, José da Silva Xavier. E o outro traidor que estava entre eles, Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha dívidas com a coroa portuguesa, devia muito, Então o que ele fez? Ele delatou Tiradentes e os outros lá do movimento da Inconfidência Mineira. Ele delatou a coroa em troca do perdão das suas dívidas. Pois é. Então o que fizeram? Prenderam todo mundo, E na hora lá do julgamento, todos tiraram o corpo fora. Todo mundo tirou o corpo fora, jogaram a culpa toda em cima de quem? De Tiradentes. Ele levou a culpa por tudo, os ricos saíram, tiraram o corpo fora. Os próprios que se diziam amigos de Tiradentes também tiraram o corpo fora. E ele ficou sozinho. Ele foi o único de verdade que teve peito para enfrentar a coroa portuguesa e falou: não, foi eu, façam o que quiserem comigo, foi eu. Por causa disso, ele sozinho foi enforcado, morto, esquartejado, teve as partes do seu corpo arrancadas, expostas em praças públicas, penduradas em postes, em cercas na beira das estradas, para pôr medo em outras pessoas que quisessem também fazer outros movimentos contra a coroa. Foi isso que aconteceu. E ele foi morto, foi em 1792, salvo engano, 1792. E foi esquecido, Tiradentes foi esquecido, morto, esquartejado, esquecido, ninguém lembrou mais dele, Ninguém lembrou de Tiradentes. Aí, depois de quase um século depois, depois da proclamação da República, tal e tal, aí começaram a falar no Tiradentes, tal e tal, porque queriam criar heróis nacionais, Porque na verdade Tiradentes ele foi um herói regional
de Minas Gerais, não do Brasil. Só que depois da proclamação da República, aí começaram a criar heróis, né? Depois da independência do Brasil também. Aí começou depois da independência do Brasil, depois da proclamação da República, e começaram a querer criar heróis nacionais. Aí pensaram no Tiradentes, e ele foi criado como esse herói nacional que conhecemos hoje. Lembrando, gente, que Tiradentes também ele não tinha esse cabelo grande, que as pessoas botam aí nos livros e tal, não. Segundo historiadores, ele tinha cabelo pequeno, né? Até porque ele também era militar, né? E como militar não podia ter barba grande, cabelo grande, grande demais, né? Podia até ter uma barbazinha menor, mas não aquilo tudo. Aquilo ali foi porque pegaram para inspirar como se fosse um Marte, um Deus, Jesus Cristo. Pode ver, se você pegar nos livros, Tiradentes tem a aparência de Jesus Cristo, mas ali foi uma aparência criada, desenhada para a mente das pessoas, né? Lembrar de Jesus quando vê ele. E como aí ele foi esquecido e depois foi trazido como mártir. E salvo engano, foi a partir só depois, muitos anos depois, lá na década de 60, salvo engano, foi que criaram esse feriado nacional, né? Então, gente, para vocês verem, o Tiradentes ele foi morto lá em 1792. Depois de mais de um século depois, foi que tornaram ele um mártir. E depois, muitos anos depois, foi que criaram um feriado para ele. Para você ver como são as coisas. Ele que lutou contra os altos impostos do governo na época, lutou a favor dos pobres contra os altos impostos, mesmo sendo usado pelos ricos também, né? Que os ricos usaram ele também, né? Ele lutou. O que aconteceu foi esquecido, só depois foi morto. Aconteceu tudo isso com ele, sofreu muito. Enquanto isso, o traidor, o covarde, Joaquim Silvério dos Reis, que traiu Tiradentes, traiu todo o movimento. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve perdoada todas as suas dívidas pela coroa portuguesa, recebeu uma pensão vitalícia até o fim da sua vida e viveu o quê? Tranquilo e feliz. Para você ver que essa história que o bem sempre vence é mentira. Muitas vezes o mal, quem não presta, os covardes, saem vencedores. Nessa vida, desculpa o meu comentário, mas o bem, o bom, quase, nem sempre, mas quase sempre se lasca. Tiradentes foi tão bom, gente, que por causa dele temos esse feriado e estamos em casa descansando um dia, né? Graças a Deus. E a Tiradentes. Bom dia para nós. Desculpa, gente, sou um leigo no assunto, né? Eu falei aqui o básico do básico, né? Você quer mais saber sobre Tiradentes? Pesquise, leia livros, pesquise na internet, que hoje você encontra em todos os lugares a história sobre o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mineiro, mas que morreu no Rio de Janeiro, em praça pública lá, enforcado, depois esquartejado e etc, etc, etc.